Olá, nós estamos aqui de volta para falarmos sobre um assunto que tem sido recorrente nas perguntas que nos fazem com relação à questão da ansiedade. E uma das perguntas que me fazem sempre é quais os sinais de transtornos de ansiedade. E esse é o assunto de hoje. Eu sou o pastor Israel, eu sou conselheiro comportamental e nesse vídeo de hoje nós vamos falar de 6 sinais que mostram que você está tendo ou pode ter um transtorno de ansiedade. Fica conosco. Muito bem. Primeiro, é importante dizer que existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade patológica e a ansiedade normal. Neste vídeo, eu quero trabalhar com você a ansiedade normal, porque essa é a mais comum e aqui se tem mais dúvida dos seus sintomas. E é muito confundido com outros problemas mentais, transtornos mentais, que nós vamos esclarecer aqui neste vídeo, ok? Então, fica conosco, não saia do vídeo, porque são coisas importantes que você vai aprender no decorrer deste vídeo, ok? Ansiedade normal, como o próprio nome já diz, ela é normal. Todos os seres humanos têm ansiedade. E é comum. O problema é que muitas vezes essa ansiedade, ela ultrapassa vamos dizer assim, os limites e passa a ser excessivo. Aí causa os transtornos, o que nós conhecemos como transtorno mental. E aí, entre esses transtornos mentais, nós podemos caracterizar com outros nomes. Nós vamos trabalhar ele aqui durante este vídeo, ok? Fica aí, não sai não, nos acompanha. Se você é a primeira vez que você está vindo aqui no nosso canal, caiu de paraquedas e quer saber mais desse assunto, eu quero apenas lhe dizer que você está no lugar certo. E se você quer ter uma mudança de vida, você quer conhecer a melhor parte da sua vida e quer se transformar numa pessoa equilibrada, numa pessoa que verdadeiramente sabe onde está e como agir, este é o local certo, ok? Muito bem. A ansiedade, ela pode causar alguns transtornos leves inicialmente. Estamos falando da ansiedade normal, que é aquela ansiedade em que você vai, vamos dizer assim, você vai apresentar um trabalho no curso e você fica ansioso antes de estar diante daquela bancada que vai lhe examinar. Ou se você vai falar em público, você está numa igreja e quer trazer uma pregação, uma meditação, e você fica nervoso, você fica ansioso, ansiosa antes da apresentação. Isso tudo é normal, ok? Então vamos trabalhar com essa condição. Sentir-se ansioso é normal. Todos os seres humanos vivenciam de algum modo, de algum nível de ansiedade nos eventos importantes. Mas afinal, o que é ansiedade? A ansiedade é basicamente uma emoção que está muito ligada
a antecipação que nós fazemos do futuro. E a gente sempre percebe esse futuro como algo que é assustador, amedrontador, ameaçador. Todo evento importante para a nossa vida vai ser ansiogênico, ou seja, causa dor de ansiedade. O grande problema é que a ansiedade, muitas vezes, ela pode prejudicar a nossa vida. Ela pode prejudicar a nossa vida. Por quê? Ela pode prejudicar a nossa vida, pastor. Esse pode é porque nem sempre ela é prejudicial à nossa vida. Às vezes é importante que nós tenhamos um certo nível de ansiedade. Por quê, pastor? Porque a ansiedade está muito relacionada a um mecanismo chamado mecanismo de luta e fuga. Ou luta ou fuga. Quando nós nos deparamos com uma situação real de perigo, e é importante que a gente fale sobre isso, porque se você não tem um nível de ansiedade diante de um perigo, é porque alguma coisa não está normal na sua mente. Porque você tem que ter um nível de ansiedade para decidir como vai agir, se você vai lutar ou se você vai fugir. Como assim? Suponhamos que você precisa passar em um concurso. E nos dias que antecede a prova, o teste, você não fica ansioso. Você está lá tranquilo. O que isso representa? Isso representa apenas que você não estuda. Não estudou sobre o assunto. Não viu a dificuldade que poderia ter neste teste. Você não analisou a possibilidade de que tivesse perguntas ali que você não saberia responder. E por isso, por não ter estudado, por não ter se esforçado, por não ter fixado na sua mente alguma dificuldade futura, você está tranquilo. Então, você percebe aqui que há uma necessidade de um certo nível de ansiedade. E esse certo nível de ansiedade diante de alguns problemas futuros é normal. É normal. Em alguma situação na vida, a ansiedade é funcional. Ela é adaptativa. Porém, existe o chamado transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é o que nós chamamos do lado, vamos dizer assim, mais perigoso da ansiedade. Como assim, pastor? Olha, como o próprio nome diz, quando nós falamos de transtorno de ansiedade, significa que aquele transtorno é algo que transtorna a nossa vida. É como se o nosso nível considerado normal de ansiedade subisse num grau tão alto que deixamos de controlar as nossas atitudes, deixamos de administrar esse sentimento, e aí isso acaba gerando problemas. Problemas nas nossas relações pessoais, nas nossas relações sociais, problemas nos nossos relacionamentos de trabalho, problemas
em nossa autoestima. E é isso que muitas vezes tem causado problema na vida das pessoas, inclusive gerando outros problemas psicológicos, como a depressão. A depressão está muito ligada à ansiedade, porque elas praticamente caminham juntas. Depressão e ansiedade caminham juntas. Vamos entender isso de uma forma bastante didática. Ter algum nível de ansiedade, nós já falamos que é normal. Por isso, quando algumas pessoas nos procuram no gabinete pastoral, quando querem um conselho, e chegam para nós dizendo: olha, eu não quero mais ser uma pessoa ansiosa. A gente explica a essa pessoa que isso é impossível. Por que impossível? Porque ele sempre estará ansioso em algum momento da sua vida, em algum nível, e que essa ansiedade, em algum momento, vai lhe ajudar a vencer certos obstáculos. O que nós podemos fazer com essa pessoa em ajudá-la no aconselhamento é indicá-la para uma psicoterapia. Em alguns casos é necessário. Com a ajuda da medicação, que é dada por um profissional, que nós indicamos, esse sintoma ou esses sintomas que acontecem muito na vida daquela pessoa, ela vai diminuir muito, baixando um pouco para que a pessoa tenha uma vida normal, né? Tenha uma melhor qualidade de vida. E é importante a gente dizer que em alguns contextos específicos, que são, logicamente, são mais ansiogênicos que outros. Por exemplo, o contexto em que a gente está passando por um período como nós estamos passando no nosso país, um período de insegurança jurídica, insegurança política, insegurança em que o custo de vida está alto, as coisas estão aumentando, né? Você vai no supermercado hoje e aquilo que você gastou o mês passado só dá para comprar metade do carrinho que você fez o mês passado. E isso causa uma certa ansiedade. Isso é normal. Porque essa ansiedade, ela vai fazer com que você tenha a certeza de que não é uma pessoa ansiosa, mas você está passando por um momento de ansiedade. E essa ansiedade é normal. E você precisa superar esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, para que haja um equilíbrio na sua composição e na sua condição de vida. Ter esse tipo de ansiedade é normal. Agora, quando esses sinais ultrapassam o nível aceitável, em que não haja sinais claros de perigo, ou seja, você não está diante de nenhum momento difícil, você não tem nenhuma visualização de perigo iminente, mas você se sente ansioso, se você se sente preocupado de alguma forma, e essa preocupação exagerada faz com que muitas vezes você pense que há um perigo constante na sua vida. Então, deve-se considerar que talvez você esteja passando por um transtorno de ansiedade. O primeiro transtorno que nós podemos visualizar aqui é a fobia específica. O que é isso? Como o próprio nome nos diz,
Essa fobia é um medo exagerado, excessivo, ou excessivo, melhor dizendo, por alguma coisa. Tem pessoas que têm medo absurdo de agulha. Imagine o transtorno na vida dessa pessoa. Ela precisa tomar uma injeção, uma bezetacil ou algum tipo de medicamento, mas ela morre de medo de agulha. E aí ela não quer tomar esse medicamento, mas ela precisa. E por não conseguir tomar essa medicação através da injeção, pelo medo que tem de agulha, essa pessoa corre o risco de aumentar ainda mais o seu problema de saúde. Um outro transtorno muito comum que acontece na questão da ansiedade é o transtorno de ansiedade social. O que é o transtorno de ansiedade social? É a fobia de se expor, de falar de si, de falar em público, de se apresentar em alguma coisa, de fazer um seminário na sua faculdade, de apresentar um trabalho de conclusão de curso. Esse tipo de transtorno faz com que a pessoa, que até sabe se expressar bem, ela sabe se colocar numa linguagem muito até rebuscada, mas que por causa desse transtorno ela deixa de vivenciar alguns momentos da sua vida que pode mais tarde prejudicá-la. A pessoa até sabe se expressar, mas o medo que ela tem, o medo que ela sente da avaliação dos outros, do que os outros vão achar, vão rir dela, e esse tipo de ansiedade faz com que ela paralise e ela não consegue ir à frente. Aliás, eu vou até fazer um vídeo sobre esse transtorno de ansiedade social. Aguarde que vai ser muito interessante, que eu tenho alguns pontos a analisar nesse transtorno que vai lhe ajudar muito a você compreender ou compreender-se melhor nesse sistema. O terceiro transtorno é o chamado estresse pós-traumático. Esse transtorno é diferente porque ele sempre envolve uma situação difícil, um trauma. Exemplo, a pessoa pegou um carro, né, aprendeu a dirigir, e ela tirou sua carteira, pegou o carro, e num determinado momento atropelou alguém, e esse alguém veio a falecer. Esse motorista, ou essa motorista, ela ficou tão traumatizada que agora não tem mais coragem de pegar o carro e voltar a dirigir, porque sempre na sua mente vai estar a possibilidade de que ela possa atropelar alguém novamente, ou causar um acidente, e aquilo vai travá-la, e esse transtorno está cada vez mais na sua mente. O quarto transtorno que eu quero analisar, e antes de analisarmos o quarto transtorno, eu quero dizer a você que, se você está gostando daquilo que nós estamos falando aqui, o quarto transtorno que eu quero analisar, e antes, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos siga, né? Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos, com pessoas que você conhece que poderiam estar
sendo ajudado através desse vídeo. Pois bem, vamos para o quarto transtorno, que é o chamado de transtorno de ansiedade generalizada. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre esse transtorno, eu vou deixar linkado aqui nos comentários, aliás, na descrição, para que você também acompanhe. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? É uma tendência de se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes essa preocupação é irracional. É aquela preocupação de que algo ruim está para acontecer o tempo todo, que algo ruim vai acontecer, algo que vai acontecer que vai fazer você perder o controle, algo que vai acontecer que vai fazer você ser prejudicado de alguma forma. Ser prejudicado tanto no trabalho, como na família, como nos estudos. Esse tipo de ansiedade faz com que a pessoa fique naquela tensão, naquele estresse, que é muito prejudicial, causando um certo nervosismo constante, e você fica uma verdadeira pilha diante das pessoas, diante da sua família, e é uma pessoa que fica difícil de conviver se você continua com esse transtorno na sua vida. O transtorno de ansiedade generalizada costuma afetar, e eu quero trazer aqui esse percentual que é muito importante. Quase 9% da população mundial sofre com esse transtorno de ansiedade generalizada. É muito comum e ele está ligado a insônias, a problemas gastrointestinais. Uma pessoa com ansiedade generalizada, ela sofre desses problemas. Ela sofre de gastrite, o que nós chamamos de gastrite nervosa. É porque essa pessoa está com ansiedade generalizada. O quinto transtorno é o transtorno do pânico. Talvez um dos mais conhecidos pela população. O transtorno do pânico, eles são transtornos em que a pessoa tem medo de que as suas reações fisiológicas possam causar algum problema ou algum tipo de constrangimento. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de pânico, quando ela sente que o coração palpitando um pouco mais rápido, ela já pensa que vai morrer. Ela já pensa que tem um problema cardíaco. Quando começa a ter tremores nas mãos, nos pés, ela começa a achar que já vai morrer. E o pior, é uma pessoa que constantemente está tendo medo da morte. Isso acaba em depressão. Depressão. Às vezes, pessoas deixam de sair de casa, deixam de se divertir, deixam de ir ao cinema, deixam de se encontrar com amigos, com medo de ter uma crise de pânico. E por isso elas se isolam, ficam em casa. Elas se isolam da vida, se isolam da família, se isolam do trabalho, isolam dos seus relacionamentos, nem tem mais relacionamento. O sexto e último transtorno que nós vamos analisar é o transtorno obsessivo compulsivo, ou chamado TOC. Esse transtorno não é bem um transtorno de ansiedade, é verdade. Ele já foi considerado algum tempo atrás, mas hoje não é mais. Mas como é um transtorno que envolve uma certa dose de ansiedade, acho importante falar sobre ele aqui.
Esse transtorno, como o próprio nome diz, ele envolve obsessões e compulsões. Vamos entender isso? O que são obsessões? Obsessões são pensamentos que invadem a cabeça da pessoa e que a pessoa não tem muito controle sobre ela. Um exemplo. Tem pessoas que têm o pensamento que se tocar na maçaneta de uma porta vai pegar germes. Essas obsessões, elas geram as compulsões. E o que são as compulsões? São comportamentos ritualísticos que fazem com que a pessoa sempre repita os mesmos atos em muitos momentos da sua vida. Essas pessoas são aquelas pessoas que fecham a porta 2, 3 vezes porque acham que não está bem trancada a porta, ou que saem e voltam para verificar se o fogão está aceso, se tem panela no fogo, se esse tipo de coisa que se torna até exagerado. Então essas pessoas, elas se fecham em si e começam a sofrer danos na sua vida. Então o que nós compreendemos aqui é que obsessões são pensamentos, compulsões são comportamentos. Se pelo menos você se identificou com 4 deles, então eu te recomendo procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que vai te receitar alguns medicamentos que vão te ajudar a equilibrar essa condição, baixando a ansiedade e fazendo com que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, nós temos aqui que orientar em termos de terapia, é a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, que nós sempre recomendamos, porque ela vai fazer ou vai ajudar você a pensar de uma forma mais saudável, mais adaptativa e fazer com que você se sinta menos ansioso, menos ansiosas sobre a sua vida, ok? Nós ficamos por aqui. Se gostou, dê o seu like, recomende, se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar muito a gente a trazer muita informação sobre assuntos psicológicos, de conselhos psicológicos comportamentais para a tua vida, ok? Até o próximo vídeo e que fique com Deus.